Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 46, tá? E no 46. No versículo 28. 46, versículo 28. Em diante, diz assim: Jacó enviou Judá adiante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gesem e chegar à terra de Gósen. No versículo 29, então José apontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo do tempo. E disse Israel a José: já posso morrer, pois que já vi o teu rosto e ainda vives. A história que eu vou contar aqui é uma história muito linda, uma das mais belas da Bíblia, uma das mais belas. Jacó, começando com a história de Jacó, Jacó fez uma porção de coisas erradas na vida dele, né? Mas ele tinha um coração puro, bom, e ele queria servir a Deus de todo o seu coração. Mas ele cometeu a burrada de enganar, concordar com sua mãe e enganar o seu pai. Daí ele teve que fugir, e lá quando ele fugiu, ele foi trabalhar na casa de Labão. Ele de cara se apaixonou por uma moça linda que se chamava como? Raquel. E ele fez uma proposta louca que só os homens apaixonados podem fazer: trabalhar 7 anos para ganhar a mão de Raquel. Ele podia ter dito um ano inteiro, não podia? Então 7, pode uma coisa dessa? Era apaixonado demais. Daí o Labão, lógico, um rapaz trabalhador, forte, maravilhoso, pode trabalhar 7 anos. E no fim dos 7 anos ele casou com a Raquel, ainda ganhou a Leia. Daí ele trabalhou mais 7 anos. Ele ficou 20 anos lá trabalhando com Labão. Quando ele voltou para a casa dele, ele tinha um filhinho, caçula, que se chamava José, que era o único filhinho da esposa amada. O único filhinho da esposa amada. Cansado, exaurido de tanto trabalhar de noite, e agora ele está com essa família. E os filhos começaram a dar problemas, e vocês conhecem, se não conhecem, vocês vão ver. O fato é que ele ganhou um outro filhinho da esposa amada. Como é que se chama o outro? Benjamim. Mas exatamente no parto, o que aconteceu com a esposa amada? Ela faleceu. Ela faleceu, e faleceu exatamente onde futuramente seria a cidade de Belém, onde nasceria Davi, o rei, e onde nasceria Jesus, tá? E agora ele tinha 2 filhinhos caçulas. Ele amava todos os filhos, mas o carinho dele por esses 2 era maior, porque era da esposa amada. E ele cometeu o erro de não esconder que amava mais esses filhos. E ele deu de presente o que para José? Uma capa linda de príncipe. E isso provocou os ciúmes dos seus irmãos, dos outros filhos. E tinha outra coisa. Ele mais comenta que José tinha um caráter tão lindo como era linda a sua aparência. Ele era perfeito de formosura, de altura, de musculação e também de face. Ele era um rapaz maravilhoso. E ele contava com seus pais algumas das traquinagens dos seus irmãos. E o pai repreendia os seus irmãos ficavam ainda com mais raiva. E ele teve um sonho. E ele sonhou, que vocês sabem, né? Que a família inteira, em volta em forma de molhos de cereais, se inclinavam a ele. E os irmãos ficaram tem sonho dizendo que a gente vai adorar ele, né? E depois teve outro sonho, era o sol, a lua e as estrelas, todos se inclinaram a ele. E na primeira oportunidade que esses irmãos tiveram, José tinha apenas 17 anos e foi procurar os seus irmãos que apacentavam os rebanhos. E quando os irmãos, depois de dias e de tempos, viram José vindo lá na montanha, feliz de encontrá-los, correndo com a sua linda capa colorida, o que os seus irmãos fizeram? Venderam ele para o Egito. Gente, quando ele foi num daqueles camelos, montar um camelo, dirigindo-se para o Egito com aquela caravana de midianitas,
moabitas, de ismaelitas. Ele passou pelas montanhas perto da casa dele e ele chorava copiosamente, porque ele sabia que a vida de escravo era pior do que a vida de um culto, e ele nunca teria oportunidade, nunca mais, de voltar à casa do seu pai. E ele, que era um menino mimado, que tinha de tudo, agora ele ia ser um escravo. E no Egito ele foi vendido para quem? Para Potifar. E ele ficou trabalhando para Potifar mais de 10 anos. Um menino de 17, ele se tornou um homem de 27. Cheia de menina bonita. Olha, eu vou dizer, as egípcias eram muito bonitas. E elas atentavam ele o tempo todo. E já Moisés namorou com todas elas. Foi assim? Ele amadureceu naquela viagem para o Egito. Ele se um menino mimado. Ele se tornou um homem tremendamente responsável. E ele disse a Deus: meu Deus, o Deus de meu pai Jacó, o Deus de meu avô Isaac, o Deus de Abraão, bisavô, vai ser meu Deus. E aconteça o que aconteça, eu vou ser fiel a ti. E ali no Egito ele foi fiel nas mínimas coisas, nas mínimas coisas. E ele cresceu, porque Potifar viu que ele tinha boa vontade, Potifar viu que ele era inteligente, Potifar viu que ele tinha um Deus diferente. Ele não se inclinava aos deuses do Egito. E Potifar foi dando responsabilidades a ele cada vez maior. E ele começou a comercializar para Potifar. Ele vendia, ele comprava, ele negociava com gado, negociava com especiarias. Ele aprendeu a falar todas as línguas que os egípcios comercializavam. Ele falava as línguas. E Potifar viu que ele era tão eficiente, deixou tudo nas mãos dele. Ele era capitão do rei. E aconteceu a história fatídica que vocês sabem, que quando ele já estava com quase 30 anos, 27 anos, quem se apaixona por ele? A esposa de Potifar. Ela não era velha, não, ela não era velha, não, porque Potifar não ia arrumar qualquer uma para ser esposa dele. Ele era um comandante de exército, e tem alguns que dizem: ele era eunuco, era castrado. Não era nada, ele era capitão de um exército. Queridos, esse homem, ele tinha uma esposa muito linda, mas essa esposa se apaixonou por José, assim como dezenas de outras mulheres. Mas ele não deu braço a torcer. E por causa disso, o que aconteceu com ele? Foi jogado na prisão. Se Potifar tivesse acreditado na história, ele teria mandado matar José. Mas ele não acreditou. Mas ia ser muito humilhante para ele dizer que a esposa que tinha assediado José. Então, ficou como se José tivesse assediado. Mas ali na prisão, também, o livro de Salmo diz que ele foi colocado no tronco. Isso quer dizer, os pés dele foram amarrados na madeira. Mas logo o chefe da prisão começou a ver o valor que esse rapaz tinha e deixou as chaves da prisão tudo encarregado nas mãos de José. E aconteceu, daqueles dois prisioneiros do rei, teve um sonho, um era o copeiro, outro era o padeiro, e vocês sabem da história, que o copeiro foi liberado no dia do aniversário de Faraó e o padeiro foi enforcado. E quando os copeiros saíram da cadeia, José falou assim: lembra de mim quando você for servir no corpo de Faraó? Fala que eu estou aqui injustamente, conta a minha história. Eu já estou há quantos anos aqui nessa cadeia? Gente, por favor, lembre de mim. E o rapaz disse: pô, com certeza. Mas o rapaz lembrou? Lembrou. Até que Deus teve que intervir. Gente, José ficou até os 30 anos, dos 17 aos 30 anos, vendo a recompensa de ser fiel a Deus. A recompensa foi trabalho duro, cadeia e sofrimento. Mas ele não murmurou, ele não queixou, ele perdoou os seus irmãos e ele amava Deus e ele era feliz. E quando finalmente o rei teve um sonho e o copeiro se lembrou, mandou tirar José da cadeia, ele fez a barba, vestiu roupas bonitas, se apresentou ao rei e interpretou o sonho do rei e deu um conselho. Disse: rei, eu te aconselho que nesses 7 anos de fartura o senhor economize tudo que der,
coloque capatazes. E deu um conselho sábio. E o rei falou assim, chamou os conselheiros e disse assim, vocês acreditam nessa história? E eles disseram, acreditamos. E ele disse assim, quem é mais sábio do que esse homem? É só quem cabeça. É você que conhece esse homem. Mandou chamar o carro dele, o segundo carro, tirou o anel do dedo dele, pôs o anel do José, as roupas mais chiques em José, uma corrente de ouro, e promoveu ele ao primeiro cargo no Egito depois do rei. Acima dele, só o rei. Acima de José, era só Potifar. Acima do carcereiro, acima de José na cadeia, era só o carcereiro. E no trono, acima de José, era só o rei. Querido Deus, honra aqueles que honram. Passaram-se 7 anos. José estava com 37 anos e começou os anos da fome. No segundo ano de fome, José estava com 39 anos. Ele não tinha tirado tempo para ir a Canaã para essa praia. Ele não sabia nada da sua família. E José ganhou, quando ele se tornou governador do rei, ele ganhou uma esposa, a Senate. E nasceu o primeiro filho, Manassés. E ele disse assim, o Senhor me deu a recompensa do meu trabalho. Nasceu o segundo filho, Efraim, talvez eu tenha trocado. E ele disse assim, Deus me fez esquecer dos meus amados, da minha família. Ele tinha saudades. E agora, no segundo ano de fome, ele já estava com 39 anos de idade, quase 40, longe de casa. Já não pensava mais. Ele só procurava ser fiel a Deus e fazer a sua obrigação todos os dias. Quando veio um bando de irmãos, 10 irmãos, comprar comida no Egito. E ele é chamado, só tem esse estrangeiro aí querendo comprar comida, vem lá da tua terra, lá de Canaã. Você autoriza? Deixa eu ver esses caras. E quando ele chegou lá, quem que era? O que os irmãos fizeram quando José apareceu? Encurvaram, como se estivessem adorando. José falou, meus irmãos, a vontade de chorar era grande, a vontade de perguntar a meu pai, e agora? Mas ele queria testar os irmãos, ele se segurou. Ele disse, o que vocês querem? Na nossa terra há fome, a gente veio comprar comida, estou resumindo. E ele disse assim, vocês são espias, vocês estão querendo ver a fragilidade da terra? Não, nós não somos, nós somos uma família de bem, nós somos 12 irmãos. E ele falou, 12 irmãos? Eu estou vendo 10. Cadê o pai? O pai de vocês morreu? Não, está vivo. Ai, estava vivo, o pai estava vivo. Mas cadê os outros 2? Bem, o outro ficou com o nosso pai. Deixa eu ver vivo essa palavra, eles estão jogados da gente fora, deixa ele estar vivo. E ele disse, e cadê o outro? O outro morreu. Ele ficou quietinho. Não, vocês são espias, e tentou eles, e falou, tá bom, então vocês não são espias? Um de vocês volta a Canaã, leva comida, e os outros esperam aqui. Quando o outro vier, traz o irmão mais um. Se trouxer o irmão mais um, é vestido. Se não trouxer, tem um não vestido. Daí eles conversaram, e eles falavam em hebraico, e José falava em egípcio, e eles tinham um intérprete que traduzia. Daí então, o intérprete, os irmãos conversavam em hebraico, e dizia assim, olha, tudo isso nos aconteceu por causa de José. E eles diziam assim, você lembra como ele sofria, como ele implorou misericórdia, e a gente não, olha aí, tá vendo, agora Deus está castigando a gente. E José escutava tudo isso, parece que eles estão diferentes, parece que eles estão. Daí eles disseram assim, olha, nós não podemos concordar com isso, porque a viagem é muito perigosa e um só não dá conta. Nós vamos ficar como escravos. Eles já tinham dito que ficariam como escravos, se não fosse. Eu disse, não, tudo bem, eu vou botar vocês na cadeia. Eu quero ver. E botou eles na cadeia. Deixou, sabe quanto tempo na cadeia? 3 dias. 3 dias na cadeia. Só para eles verem como é que é ficar na cadeia. Só 3 dias, ele ficou 3 anos. Um dia por cada ano. 3 dias, eles ficam na cadeia. Depois dos 3 dias,
fizeram o que diante de José? Se prostraram. E José disse, tudo bem, nós vamos fazer o seguinte, eu vou escolher um para ficar aqui preso, os outros voltam e traz um mais novo. Tá bom, isso nós concordamos. Ele escolheu para ir para a cadeia do Simeão. Simeão era o mais cruel, que tinha sido o mais cruel, foi jogado no buraco, vendido, grosso, terrível. Simeãozinho fica lá, e os irmãos disseram, tá vendo? Porque eles falavam em hebraico, isso é castigo, tá vendo? Simeão é castigo, castigo. E conversaram tudo, e José ia escutando tudo. Ele queria abraçar os irmãos, ele tinha perdoado os irmãos, ele queria ver o pai, mas ele já teve que pensar, eu quero ver se eles mudaram ou não mudaram. Sabe aqueles homens sofrendo de remorso todos aqueles anos, mais de 20 anos com remorso, porque eles tinham mentido para o pai, e o pai nunca mais se levantou depois daquilo. O pai era triste e infeliz, porque o José, o filho dele querido, tinha sido assassinado por feras. E agora ele queria pensar. Bem, os irmãos voltaram. Quando chegou no caminho, abriu o saco. O que tinha na boca de um saco? O dinheiro. Gente, nossa, e agora? Deus está visitando a nossa vontade. Quando chegaram em casa, abriram o saco. O que tinha no saco? O dinheiro de todo mundo. Ele disse, tem que ser emboscada. É só para nós ficarmos descalços. Aquele homem não é de confiança, ele quer nos escravizar. E o pai ficou contente quando eles chegaram e disse, mas cadê esse mesmo? E eles contaram o que aconteceu. E só voltamos se Benjamim for. Daí o pai disse, Benjamim não tem perigo, um perigoso desse, que já deixou Simeão lá. E ainda, eu já fui desfilhado de José, vocês acham que eu vou deixar Benjamim? Não vou deixar de jeito nenhum. Passou uma semana, 2, 3, um mês, não sei quanto tempo. A comida o quê? Acabou. E o pai disse, voltem no Egito. Não voltamos. Se Benjamim não for, não voltamos. Volta, não volta. Rubens, mais velho esse pai, o senhor pode matar os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Não vai, Benjamim, não vai. Por fim, a comida, a fome depois mais, já pode ser assim, desça no Egito. Judá falou assim, eu fico responsável por Benjamim. Eu fico responsável por Benjamim. Tudo bem, eu deixo. Desça. Mas olha bem, eu já sou desfilhado de José. Não me deixe desfilhado de Benjamim. Por favor, não me faça isso. Eu estou fazendo isso não é nem por mim, é por vocês mesmos, para a preservação da vida de vocês. Desceram ao Egito. Quando chegaram ao Egito, o mordomo de José já sabia da história. E o mordomo foi lá e disse, José, chegaram. Ele disse, quantos? 11. Leve para minha casa, prepare um banquete. E na frente de cada prato, você coloca um presente. Na frente do prato do mais novo, você coloca 5 presentes. E você põe por ordem de idade. Rubens, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Jazé, até o Benjamim. E daí eu vou almoçar, eu estou ocupada, mas faça isso e depois eu vou. Quando José chegou, eles o que fizeram? Se inclinaram, igual um sonho, e apresentaram presentes que Jacó tinha mandado, mel de abelhas e algumas outras coisas que existia ainda lá na terra de Canaã. E eles disseram para o mordomo, olha, o dinheiro foi por engano na boca do nosso saco, nós trouxemos aquele dinheiro e outro para comprar nos cereais. E eu esqueci de falar, mandaram tirar Simeão lá na cadeia. Simeão também estava com eles, daí eles estavam confortáveis. Nossa, que bom, deu tudo certo. O mordomo disse que tinha recebido dinheiro, José preparou um banquete, sentaram-se todos à mesa, e daí José falou assim, esse aí é o irmão de vocês? Ele disse, esse é o nosso irmão. José teve vontade de abraçar Benjamim, mas ele não podia fazer ainda isso. Ele saiu, foi no seu quarto, nos seus aposentos, e chorou, lavou o rosto, se arrumou e voltou para o banquete. E eles comeram, ficaram contentes, e ele viu que nem o irmão tinha ciúmes de Benjamim. Pelo contrário, todos eles estavam protegendo Benjamim e perguntando o que ele queria. Benjamim já não era criança, gente. Se José estava com 39, Benjamim já tinha pelo menos uns 30 anos ou 35, né? Não era criança, mas eles protegiam Benjamim. E os outros eram todos mais velhos. Todos mais velhos. Todos tinham mais de 40, 45, 50 anos. Todos homens de meia idade. E José viu que eles tinham realmente se transformado. Mas José ainda queria testar mais um pouquinho. Se vocês não vão passar por mais
e mandou o mordomo colocar uma coisa preciosa na boca do saco de Benjamim. O que era? Copo de prata. Que os egípcios tinham a superstição de que aquele copo adivinhava. O governador usava para adivinhar. E eles foram. Quando eles já estavam saindo da cidade, o mordomo vinha atrás com uma porção de servos e disse: como é que vocês pagam o bem com o mal? Ele disse: mas como assim, meu senhor? A taça do meu senhor, vocês roubaram a taça que meu senhor adivinha? Não, meu senhor, nós jamais fazemos. Como nós trouxemos o dinheiro que estava no saco? Nós não temos intenção, nós somos honestos, nós não temos intenção de roubar nada. Ele disse: não, mas vocês roubaram. Daí um se adiantou e disse: se o senhor achar esse copo nas nossas coisas, nós todos vamos ser escravos. E aquele com quem tirar o copo, esse vai morrer. O mordomo falou: bom, eu vou até diminuir a pena, nós vamos fazer assim. Aquele que eu achar o copo vai ser escravo, mas os outros estão liberados para voltar para casa. Tá bom. E começou pelo mais cedo. Rubens abriu o saco, não estava nada. Simeão, nada. Levi, nada. Judá, Dan, Naftali, Gad, Zé, Sacar, Zebulon. Até que chegou Benjamim, o caçula. Quando abriu o saco, o que tinha lá? Quando a taça estava no saco de Benjamim, eles começaram a rasgar as suas roupas, colocar terra nas suas cabeças e choraram amargamente. E o outro disse: não fiquem desesperados, só o mais novo que vai ficar como escravo, vocês vão voltar. Voltaram todos para a casa de José. José ainda estava lá. Desesperados, prostraram-se novamente diante de José. E José disse: assim que vocês falam? Olha o que eu fiz para vocês. Daí ele disse assim: só esse aí vai ficar escravo, vocês podem voltar. Daí Judá, que tinha ficado responsável, se adiantou até José e se inclinando, disse: meu senhor, deixa-me falar uma coisa ao pé do ouvido. Esse menino é o caçula de nosso pai. Se ele ficar aqui, nosso pai morre de desgosto. Ele já chora até hoje a morte do segundo filho amado. E eu quero que, por favor, senhor, fique comigo como escravo e deixe o menino voltar em paz. Quando José ouviu isso, ele percebeu que os irmãos tinham mudado. Percebeu que os irmãos eram diferentes. E ele começou a chorar alto. Diz que José chorou tão alto que até na casa de Faraó se ouviu um choro de José. E ele abraçou Benjamim e ele disse, em hebraico agora: I am Joseph. Eu falei em inglês, mas ele falou em hebraico: eu sou José, o irmão de vocês. Eles queriam cair, não acreditavam. E falou com eles: eu sou José, que vocês entenderam. Eles falaram: agora mata tudo nós. Agora sim que nós estamos lascados, perdidos. Agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E ele abraçou Benjamim, Benjamim, assustado, beijava ele. Não via Benjamim, não via José desde criancinha que não via José. Agora José abraçou cada um dos irmãos e chorou no pescoço de cada um dos irmãos e disse: vocês voltam e tragam meu pai. E mandou carroças, e o faraó chamou José e disse: dê a eles a melhor terra que o Egito tem, a terra de Gósen. E eles voltaram com a caravana e com presentes e com carroças e com carros. Quando chegaram lá, Jacó viu tudo aquilo. Como é que Jacó ficou? O que é isso, meus filhos? E eles disseram: pai, José é o governador do Egito. Como assim? Pai, ele mandou buscar o senhor. Como assim? Ele não morreu? E agora vem a parte difícil, né? Eles tiveram que contar para o pai a falcatrua deste filho. E eles contaram. O pai pegou. E antes de deixar o Egito, o pai foi
foi aí pronto, oferecendo um sacrifício a Deus e pedir a bênção de Deus, e Deus disse: desce do Egito. Queridos, esses homens, esses 12 homens, existem na Nova Jerusalém quantas portas? 12 portas. O que está escrito em cima de cada porta? O nome de cada um deles: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Zé. Deus transforma os homens. Deus transforma. Transforma. Se Ele transformou e colocou o nome deles na porta de Jerusalém, Ele não pode transformar o nosso coração e nossa vida? Amém. Ele pode. Que nós nos entreguemos a esse Deus que é maravilhoso. Amém. E aprenda com José a perdoar, né? Deus nos abençoe. Amém.